Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, muito obrigado por assistir os meus vídeos, muito obrigado por compartilhar e muito obrigado por se inscrever no meu canal. Você não sabe a felicidade que eu tenho de saber que várias pessoas, diversas pessoas, estão semanalmente, diariamente assistindo os meus vídeos. Gente, uma coisa que você precisa fazer em 2022 é separar um tempo para Deus na sua vida. O título desse canal é Amigos de Deus. E como é que você pode dizer que é amigo de Deus, que é amiga de Deus, sem separar um tempo para ficar a sós com teu amigo? Bom, faz de 2022 um ano realmente de consagração, de entrega, de comunhão com Deus. Faça de Deus a sua prioridade. O título desse canal é Amigos de Deus. Deus, meu Pai, minha prioridade, meu amigo. Faça de Deus então a sua prioridade em 2022. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, eu e meus amigos, os teus amigos, diante da tua face, diante da tua presença, prontos para te adorar, prontos para ouvir a tua voz, prontos para crescermos espiritualmente, prontos para recebermos a disciplina e orientação do Espírito Santo. Fala conosco nessa hora, transforma o nosso coração também e purifica-nos de todo o mal. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa mensagem, abençoe a sua família, abençoe os seus projetos para este ano e que tudo ocorra na sua vida, na nossa vida, de acordo com a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Amados, e eu vou começar o ano com o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Está escrito: Provérbios capítulo 1, versículo 23 está escrito: voltai-vos para a minha repreensão, e eis que derramarei o Espírito Santo sobre vocês, e vos farei conhecer a minha palavra. Amados, outra versão pode dizer assim: atente para a minha repreensão. Preste atenção à minha disciplina. Olha o que Deus está dizendo. Nós estamos começando um novo ano. E Deus está dizendo para mim e para você, Renivaldo, João, Maria, Pedro, Marcos, Adriana, Selma, Deus está dizendo para mim e para você, para todos nós, Edinalva, Raimundo, Edilson, Marquinhos, Deus está dizendo para nós: atente para a minha repreensão. Oh, Deus maravilhoso! Ele se preocupa com você, Ele ama você e Ele quer modificar a nossa vida, modificar o nosso caráter, para vivermos na presença dEle para sempre. Então Deus faz um apelo aqui, Deus começa esse ano fazendo um apelo para nós: filhos, filhas, atente para a minha repreensão. Amados, eu quero começar uma análise dessa mensagem com as famosas fake news. A internet foi uma bênção, e é uma bênção, e tem sido uma bênção na vida da gente. Eu mesmo tenho experimentado aprender muitas coisas novas na internet, e realmente eu faço da internet a minha escola, a minha faculdade. Aprendo muito com a internet. A internet tem sido uma bênção na pregação do Evangelho. Os quase 250 países do mundo
Pelo menos 224 deles já foram alcançados pela pregação do Evangelho através dos missionários. Mas existe uma boa parte dos mais de 240 países do mundo, né, que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho através da pregação direta. Mas todos eles têm acesso à internet. E hoje milhares de pessoas estão ouvindo a mensagem, estão lendo da mensagem, estão aprendendo de Deus através da internet. É uma bênção para todos nós. Mas, infelizmente, a internet desenvolveu um lado negro. Além da exploração comercial, além da proliferação da prostituição, da pornografia, além dos furtos, né? As pessoas roubam hoje pela internet, é uma coisa absurda. Existem as famosas falsas notícias. E existe hoje empresas especializadas em promover essas falsas notícias. Repórteres, jornalistas, empresários, comerciantes, pastores, líderes religiosos se valem da internet para promover mentiras, levando você a acreditar em mentiras. Eu sei que você já ouviu falar das falsas pesquisas, né? Então, especialmente esse ano, que 2022 é ano de política, então você vai ver muitas pesquisas por aí, e em vários aspectos, no aspecto social, no aspecto político, no aspecto religioso, no aspecto econômico. Então, várias pesquisas, e todas elas, acreditem, pode ser uma falsa notícia, para levar você a acreditar que determinado segmento está mentindo para você, está maquiando a realidade para você, e então você desiste desse segmento. Isso pode acontecer na religião, na política, na economia, até na questão do comércio. Hoje a gente sabe que existem muitas propagandas enganosas para você comprar produtos. Sites e mais sites são produzidos, criados diariamente para vender produtos falsos e você ser enganado e gastar dinheiro e nunca receber a sua mercadoria. Assim, milhares de pessoas têm sido enganadas diariamente por essas mentiras. Agora veja bem, existe também a fake news espiritual. Infelizmente hoje nós temos milhares de pessoas se levantando na internet, se levantando nos púlpitos das igrejas, se levantando nas praças com a Bíblia na mão, dizendo a você mentiras para você se aproximar de Deus de modo errado, de modo equivocado, ou para você seguir uma determinada igreja, porque, segundo o pregador, ali está a verdade. Ali está a igreja do poder, a igreja dos milagres, a igreja da prosperidade. Veja, no mundo político existe isso, no mundo econômico, no mundo empresarial, no mundo comercial. Mas, infelizmente, nós temos que dizer para você, eu tenho que ser sincero com você, que, infelizmente, hoje existe o mercantilismo religioso. Pedro já falava desse mercantilismo religioso, daqueles que mercadejam a palavra de Deus. Paulo falou disso em 2 Coríntios, né, daqueles que vendem a palavra de Deus. Em Colossenses ele fala daqueles que se promovem através da religião. Judas fala daqueles que são comerciantes da palavra. Então veja que o Novo Testamento está recheado de mensagens. Jesus Cristo já falava sobre isso em Mateus capítulo 24, versículos 3, 5, 11 e 24, ele falava dos enganadores, daqueles que promoveriam a mentira, dos milagres de mentira. Jesus Cristo já falou disso. Agora Deus, quando ele vê esse cenário, ele se preocupa com você?
e ele olha para você, ele trata você como um filho, ele ama você. A gente vai falar depois, na sequência da nossa mensagem, nós vamos falar sobre Provérbios 23, onde Deus chama você de filho, filha. Ele diz, filho, dá-me o teu coração. Eu vou explicar isso depois, né, ou na outra mensagem. Mas observe que Provérbios, Deus começa a dizer, filho, filha. Né? O livro de Provérbios é o livro que usa mais a expressão filho, de filha. Filho meu, atente para o ensino do seu pai. Filha minha, atente para o ensino da sua mãe. Então, o livro de Provérbios é o livro em que Deus trata você como um filho. E como um filho, Ele quer ensinar coisas boas para você. E Ele vê os seus caminhos, Ele vê os seus projetos, Ele vê as suas veredas. E Ele diz, filho, fique atento, fique atenta à minha repreensão. Fique atento, fique atenta. Deus está chamando a atenção da gente porque a realidade é que existe o engano. E o engano dos últimos dias é promover a mentira. E não existe coisa pior do que promover uma mentira no aspecto do nome de Deus. Com o nome de Deus. Imagine se eu, Renivaldo, pegasse a Bíblia e dissesse para você uma mentira e apoiado na própria Bíblia, você iria acreditar em mim? Uma vez, uma pessoa escreveu para mim, ela tem uma igreja evangélica, né? E ela disse, por que você não funda a sua igreja? Você não é pastor, você não é teólogo, você não conhece a Bíblia, você pode fundar a sua igreja e ganhar seu dinheiro? Veja, uma vez um pastor disse para mim, ele disse para mim e disse para outras pessoas, eu posso com uma pregação separar todos vocês da igreja, levar todos vocês a se apostatar da igreja. Um pastor, um professor de teologia, quando eu fiz o curso de teologia, ele disse pra gente, eu posso com uma mensagem, com uma aula, tirar todos vocês da igreja. Ellen White, uma profetisa da igreja adventista para o século 20 e 21, para os últimos dias, ela disse o seguinte, aqueles que quiserem encontrar falhas na palavra de Deus para apoiar sua incredulidade, ele vai achar essas falhas na Bíblia e vai se tornar um ateu, e vai se tornar um rebelde contra Deus. E observe o que o texto está dizendo, atente para a minha repreensão. Então Deus está dizendo, a palavra minha aqui é uma questão muito séria. Por quê? Onde está a repreensão de Deus? Na Bíblia, a palavra de Deus. Então a gente tem que estar atento para o que Deus está dizendo. Como é que eu vou saber o que Deus está dizendo se eu não abrir a Bíblia? Como eu vou saber o que Deus quer de mim se eu não abrir a palavra? Então Deus está dizendo, olha, atente para a minha repreensão. E outra coisa, a palavra repreensão aqui, ela tem o sentido de correção, tem o sentido de disciplina, tem o sentido de castigo. Sim, tem esses três sentidos. Repreensão significa disciplina, correção e castigo. Deus, Ele está preocupado com você. E se Ele está preocupado com você, Ele vai querer repreender você. Por quê? Porque, como eu disse, Deus vê os nossos caminhos, Deus vê as nossas lutas, Deus vê os nossos projetos, Deus vê tudo que a gente está fazendo. E Ele diz, olha, algumas coisas não estão certas na sua vida. Alguns caminhos que você está seguindo são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, se eu não estou enganado, verso 16. Deus diz que há caminho que ao homem parece direito, mas são caminhos de morte. E Deus ama você, Deus me ama, Deus nos ama, então Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você tropece, Ele não quer que você fracasse. E para você não fracassar,
Ele diz, filho, eu vou repreender você. Eu vou corrigir você. Eu vou até castigar você. Para que você se coloque no caminho certo. E o caminho certo leve você à verdadeira felicidade e ao verdadeiro sucesso. Observe, Apocalipse 3, verso 19 está escrito, olha. Eu repreendo você, eu castigo você, eu corrijo você, porque eu te amo. Deus está dizendo, Renivaldo, preste atenção à minha repreensão, preste atenção ao meu castigo, preste atenção à minha correção, porque eu amo você. Deus não quer que você sofra as consequências de decisões erradas, porque você deixou de ouvir o que Ele tem a dizer para você. Ele é teu pai. E como pai, Ele quer o melhor para você. Então, nesses dias finais, quando a internet está lotada de mentiras, e mentiras sobre Deus, mentiras sobre a Bíblia, mentiras sobre a verdadeira religião, mentiras sobre a verdade. E observe, eu vou falar aqui 3 mentiras que estão sendo propagadas hoje, para você perceber como Deus está preocupado com você, e Ele, ao dizer, eu quero que você fique atento à minha repreensão, Ele está realmente dizendo que você é importante para Ele, e que Ele precisa de você, e que Ele quer estar com você. Primeira mentira. Nada é mais pecado. Eu já assisti várias vezes aí personagens importantes da televisão e também nas redes sociais dizendo: tudo é certo, desde que você faça com equilíbrio. Ou seja, nada é mentira mais. E isso é a filosofia do relativismo. E hoje, infelizmente, nós podemos dizer que existe o relativismo religioso, onde todas as pessoas e até pregadores dizem que todo mundo vai para o céu. Deus é bonzinho, Deus ama todo pecador, então Deus não vai queimar ninguém. Como é que um Deus de amor vai queimar pessoas? Não condiz com o caráter de Deus. Então essa mentira está sendo pregada em púlpitos e nas redes sociais, dizendo que nada é pecado. E que todo mundo vai se salvar, no final Deus vai salvar todo mundo. Eu inclusive já ouvi um pastor, outro dia dizer assim: todos nós vamos para o céu, todos nós, moradores da terra, vamos para o céu. Por favor, então isso é uma contradição da verdade da Bíblia. Porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7 que nem todo que diz Senhor, Senhor vai para o céu, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, Jesus Cristo está errado? Percebe que a mentira é um fake news terrível. E Satanás é o pai da mentira, e hoje as redes sociais, a televisão, a internet está promovendo mentira em nome de Deus. Cuidado, porque a verdade vai ser sempre verdade e a mentira vai ser sempre mentira. Deus não trabalha com meio termo, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Jesus Cristo disse isso em Mateus capítulo 7. Então a gente precisa ficar atento para as mentiras desses últimos dias. Então Deus diz: filho, fique atento à minha repreensão. Fique atento à minha repreensão. Um outro fake news que está aí circulando, né, é que uma vez que você está salvo, você está salvo para sempre. Nossa, que coisa tremenda. Então eu não preciso mudar. Se eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, eu já estou salvo. E se eu estou salvo, eu não preciso de Deus, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso dos anjos, eu não preciso de nada mais. Eu só preciso continuar vivendo a minha vida. E aí muita gente diz assim: ah, Deus só quer o coração. Eu vou trabalhar essa questão de Deus só quer o coração lá em Provérbios 23, versículos 26. Né? Mas
Observe, será que Deus só quer o coração? O versículo diz só isso. O versículo de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, está escrito: Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos sintam alegria, sintam prazer, se deleitem em meus caminhos. Observe, Provérbios 1 fala de minha repreensão. No Provérbios 23 fala de meus caminhos. Caminho de quem? O caminho de Deus. Então você não precisa mudar. Uma vez que Deus salvou você, você já está salvo. Você não precisa fazer mudança, você não precisa deixar alguns caminhos de pecado. Muita gente está vivendo a religião do bel prazer, a religião da folia, a religião do carnaval, a religião da festança. E aí, hoje existe o carnaval de Jesus, existe o pagode de Jesus, existe o rap de Jesus, existe, sei lá, o funk de Jesus. Hoje as pessoas estão brincando com o nome de Deus. Em nome de Deus, então eu não preciso mudar nada, então eu posso continuar usando e abusando do pecado, porque Jesus Cristo me salvou. Eu sou 100% de Jesus. Está escrito na camisa, mas não está escrito nas ações. Por quê, meus amados? A Bíblia, ela foi dada com pelo menos 4 propósitos. Veja, 2 Timóteo, está escrito, 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito. Observa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o papel da Bíblia é repreender. Preste atenção. Repreender. Corrigir. Castigar. E instruir ou educar. 4 funções da Bíblia. Veja. Repreender. Corrigir. Castigar e educar ou disciplinar. O que é que Deus está dizendo? Atente para a minha repreensão. A palavra de Deus é para a sua salvação. Jesus Cristo já disse isso. Vocês devem examinar as Escrituras para encontrar nelas a vida eterna. E quem é a vida eterna é Jesus Cristo. Agora, uma vez que eu não aceito a Bíblia como verdade absoluta, aí eu começo a defender certas mentiras. Mentira de que eu sou bom, mentira de que não existe mais pecado, que não existe erro, que Satanás não existe. E que nós estamos num processo evolutivo de aperfeiçoamento natural. Se você observar aqui atrás de mim, você vai ver muitas folhas secas. As folhas envelhecem e elas vão sendo renovadas naturalmente. Algumas pessoas acham que nós também somos assim. Que nós nascemos com toda a carga genética de defeitos, porque nós viemos da evolução científica, viemos de um macaco, viemos de um protozoário, de uma explosão cósmica, e em algum momento a gente vai encontrar o equilíbrio dentro da gente, para que a gente encontre a verdadeira harmonia social, emocional e espiritual. E aí a gente encontra a perfeição. Cuidado, porque essa mentira desse relativismo que agora está sendo propagado pelas igrejas, o relativismo religioso de que a Bíblia não tem a verdade. A Bíblia tem a verdade, mas que ela não é a verdade. Muita coisa da Bíblia é mentira, ou história da carochinha inventada pelos escritores da Bíblia. Então, cuidado, porque a mentira está se propagando. E hoje muita gente, ao aceitar Jesus Cristo, estão dizendo: irmão, eu já aceitei Jesus, Jesus ama todo mundo, Ele vai salvar todo mundo, a gente não precisa mudar, e também qualquer igreja serve. Cuidado. Deus está dizendo: fique atento à minha repreensão.
Terceiro fake news que está levando multidões para as igrejas. É que, veja, Deus vai salvar todo mundo, né? A mentira não é mais mentira, né? Nada é mais verdade e nada é mentira. Tudo depende do seu ponto de vista. Agora, a terceira mentira, meus irmãos, é a que tem mais arrastado pessoas para as igrejas. Porque, segundo essa mentira, segundo esse fake news, quando você aceita Deus como seu Deus, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você para de sofrer. E você agora é obrigado a ser feliz, é obrigado a ser próspero, é obrigado a ser bem-sucedido, porque você já deu tudo para Deus. Então hoje existem várias campanhas aí na internet, nas igrejas, dizendo: dê para Jesus a sua vida, dê para Jesus o seu dinheiro, dê para Jesus o seu emprego, dê para Jesus os seus recursos, os seus bens, que Ele vai resolver a sua história, Ele vai fazer você ser feliz e bem-sucedido. Outro dia até assisti o testemunho de uma pessoa na internet, em que ela estava dizendo que ela estava passando por isso, por aquilo, vivia uma vida de perrengue, de perdas, de derrota, de doença, de separação, vivia um inferno a vida dela, segundo ela mesma disse, vivia um inferno. E aí um dia ela escutou uma voz chamando, dizendo: venha para Jesus. Ela recebeu um folheto de uma campanha de uma determinada igreja, e ela foi lá e participou dessa campanha, e agora ela, depois de 2 anos, ela já tinha apartamento, já tinha empresa, já tinha carros, já tinha chalé na praia. E isso tem sido aí anunciado aos montes na internet e na televisão. Dizendo que se você der alguma coisa para Deus, se você se entregar para Deus, se você colocar no altar de Deus o seu dinheiro, o seu carro, seus bens, suas empresas, Deus vai resolver todos os seus problemas e você não vai sofrer mais. Inclusive vi numa placa de uma igreja uma época: pare de sofrer. Entre aqui e pare de sofrer. É verdade isso? Agora Deus está dizendo: ó, eu repreendo você, eu corrijo você, eu castigo você porque eu te amo. E eu disciplino você porque eu quero você perfeito. Diz o livro de Timóteo, ó, termina dizendo que a Bíblia é para repreender, corrigir, castigar e disciplinar, para que você alcance o quê? Através da repreensão, da correção, da disciplina e do castigo, você alcance aí a perfeição. Diz o versículo 17, diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados, eu quero encerrar essa mensagem. Você já entendeu. 2022 é o ano que você tem que ficar atento ao que Deus diz e ao que a internet, o que a televisão e o que os homens estão dizendo. E você precisa comparar. Você precisa medir os ensinos, porque hoje existe muito ensino de mentira, engano de Satanás para levar você para se perder. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e 16. Satanás se transfigura em anjo de luz, levando a mentira e levando você ao engano, à falsidade. Cuidado. Então Deus diz: fique atenta, minha irmã, fique atento, meu irmão, para que você observe o que é que Deus está dizendo. E Deus não vai passar a mão na sua cabeça não, meu irmão. Deus não vai passar a mão na sua cabeça não, minha irmã. Porque Deus tem 2 bênçãos para você aqui, ó. Deus tem duas bênçãos para você. Veja bem. Ele diz aqui, ó. Provérbios 1:23 está escrito: fique atento à minha repreensão. E eu, veja bem, ele diz assim: fique atento à minha repreensão. E eu derramarei sobre você o Espírito Santo e farei que você preste atenção nas minhas palavras. 2 bênçãos aqui que Deus está prometendo para você. A primeira bênção, o Espírito Santo. Se você aceitar que Deus é teu Pai
E ele vai te castigar, ele vai te educar, ele vai te disciplinar, ele vai te corrigir, porque ele te ama e ele tem um destino glorioso para você. Agora, você não pode chegar nesse destino glorioso sozinho, sozinha. Você precisa de alguém. E não é um ser humano, não é um anjo, é o próprio Deus. Jesus Cristo veio morrer por você. Deus o Pai está cuidando de você, e para cuidar bem de você, Ele deu a você o Espírito Santo, o Deus Consolador. O próprio Deus deixou o céu para vir morar em você. E Ele diz: filho, se você prestar atenção, se você abrir os ouvidos para ouvir a minha voz, para aceitar a minha disciplina, aceitar o meu castigo, aceitar a minha repreensão, a minha correção, eu vou dar a você o Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, Renivaldo? Ele vai tirar o coração de pedra. Eu vou explicar melhor isso na próxima mensagem de Provérbios 23. Mas o Espírito Santo vai... Ezequiel capítulo 36, verso 26 está escrito: eu vou tirar de você o coração de carne, o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, e farei com que você ame a minha lei e obedeça os meus mandamentos. Prestou atenção? Eu quero ser vitorioso espiritualmente. Eu quero chegar no céu. Eu quero ser perfeito. Eu quero viver eternamente. Deus diz: filho, então ouça a minha repreensão. Escute a minha repreensão. Eu darei a você o Espírito Santo para guiar você agora. E o Espírito Santo precisa fazer duas coisas em você primeiro. Primeiro, ele tem que tirar o coração de pedra. Ele tem que converter você. Ele tem que mudar a tua história. Ele tem que mudar a tua vida. Ele tem que mudar o teu destino. Ele tem que mudar os teus caminhos. E então, eu farei, veja, eu farei com que você sinta prazer na minha palavra. A segunda coisa, a segunda bênção é que eu só vou sentir alegria, só vou sentir prazer na repreensão de Deus, no castigo de Deus, na educação de Deus, na disciplina, na correção, se eu tiver o coração arrancado de mim. Esse coração maldoso, esse coração que só quer o mal, esse coração que aceita qualquer mentira como verdade, esse coração que não aceita a correção de Deus, que não aceita a disciplina. Deus disse: eu vou tirar esse coração de vocês. E eu vou dar a você agora o Espírito Santo para ele realizar um milagre em você. E ao realizar esse milagre em você, aí o Provérbios 1:23 termina dizendo: eu farei com que você ande. Eu farei com que você ouça as minhas palavras. Eu farei você conhecer a minha palavra. A palavra conhecer aqui, ela tem um sentido de intimidade. Então a segunda bênção que Deus está prometendo para mim e para você, ele diz assim, olha, deixa eu ver se eu acho um texto aqui, para a gente ilustrar essa realidade, o que eu vou dizer para você agora. A palavra conhecer aqui, de acordo com a Bíblia, é um relacionamento de intimidade. É aquele relacionamento homem e mulher, casados, em que os dois têm uma intimidade profunda, tanto no relacionamento afetuoso, como no relacionamento amoroso, como no relacionamento sexual. É isso que Deus está dizendo aqui, ó. Eu farei você conhecer a minha palavra. Ou seja, ter intimidade com a palavra de Deus, ter intimidade com Deus. Né? Porque Jesus Cristo diz: eu sou a palavra, né? Provérbios capítulo 1, ele fala que ele é a palavra, e João capítulo 1 também fala que ele é a palavra. Então eu farei você conhecer a minha palavra, conhecer a Jesus Cristo, conhecer a Deus, conhecer a salvação. João 17, capítulo 17, versículo 3, está escrito: e a salvação é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Veja, Provérbios 1, 23 está dizendo que Deus dará a você o privilégio de conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra. Em Salmo 26, se eu não estou enganado, versículo 14, deixa eu ver se está isso, 25, 14. Vejam, 25, 14 diz assim, olha. A intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor. Veja, intimidade aqui é relacionamento aconchegante. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Como é que eu posso ter intimidade com Deus? Como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu posso ter intimidade com a palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo? Como é que Deus pode colocar o Espírito Santo em mim se eu não tiver intimidade com Deus? Então, observe, Provérbios 1, 23. Deus está prometendo o Espírito Santo como agente de transformação na minha vida para que eu tenha intimidade com Deus. Salmo 25, 14, tá? Está escrito, ó. A intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor. Em outra versão você pode dizer os segredos, né? Vai dizer os segredos do Senhor. É para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja, Deus está interessado em conhecer, em que a gente o conheça. Que a gente o conheça. Agora, como é que eu vou conhecer a Deus sem a palavra? Provérbios 1, 23 é uma mensagem poderosa para mim e para você, agora, no início de 2022. A primeira mensagem de 2022 é para mim e para você, é um apelo do próprio Deus dizendo, filho, filha, fiquem atentos à minha repreensão. O mundo está ensinando uma série de mentiras, o engano está se alastrando por toda parte, mas você pode ficar tranquilo se você abrir os ouvidos para ouvir a minha voz. E se você desejar a minha repreensão, o meu castigo, a minha disciplina, a minha correção, eu vou dar a você o Espírito Santo para ajudar você a modificar a sua história, modificar seus caminhos, modificar a sua vida. E ao fazer isso, você agora vai poder, eu vou fazer com que você me conheça através da palavra. E aí, Salmo 25, 14 diz que os segredos de Deus, a intimidade de Deus é para mim e para você. E quando Deus ele tem intimidade comigo, que ele tem intimidade com você, isso chama-se comunhão diária com Deus, isso chama-se andar na presença de Deus, isso faz de você e de mim escolher Deus como nossa prioridade. E aí ele diz, eu vou deixar você me conhecer, eu vou ter intimidade com você, e vou dar a você, vou fazer com que você conheça a minha proposta para você, o meu plano para você, o meu destino que eu tracei para você. Provérbios 23, verso 26 diz que os nossos olhos sentirão alegria e prazer no caminho de Deus. E Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Jesus Cristo disse, se você me conhecer, verdadeiramente o Filho vai libertar você. Provérbios 1, 23 está pedindo, Renivaldo, abra o coração para Deus, abra os ouvidos para Deus, e Ele vai dar a você o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai tirar a sua natureza carnal, essa natureza de pedra, e vai dar a você uma natureza espiritual, capaz de conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus de todo o coração. Agora eu vou poder aceitar os planos de Deus para a minha vida. Eu desejo que 2022 seja o ano da bênção para você. Se Deus te der um carro maravilhoso, se Deus te der um emprego maravilhoso, se Deus te der uma esposa, oh, aleluia, louvado seja Deus. Se Deus te der um esposo maravilhoso, se Deus te der um namorado, uma namorada, louvado seja o nome de Deus. Agora o que Deus quer para você, meu irmão, é muito mais do que presentes temporais, presentes temporários, passageiros. Deus quer dar a você a vida eterna.
Deus quer te dar o céu. Salmo 2 diz que Deus quer te dar o reino. Ano 2022 eu quero falar muito do reino, mas Salmo 2 diz que Deus quer te dar o reino. 1 Pedro diz que Deus quer fazer de você sacerdote do reino. Vamos ter que estudar isso aí. 2022 é para a gente entender esse reino, para a gente amar esse reino, para a gente desejar esse reino. E o Espírito Santo quer agir na tua vida, o Espírito Santo quer converter teu coração, ele quer modificar a tua história, modificar teu destino, modificar teus planos, para que você tenha intimidade com Deus. E ele dê a você a conhecer o plano dele para você. Eu concluo essa mensagem com Jeremias 29:11, onde Deus diz que se você entregar a ele a sua vida, se você o buscar de todo o coração, ele dará um destino feliz para você. Ore comigo. Querido Pai, o ano está só começando, Senhor, mas nós queremos andar na tua presença esse ano. Queremos que os nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos, todos estejam alinhados com os teus planos e que os teus planos realmente prevaleçam sobre os nossos, para que em tudo e de todas as maneiras a gente agrade ao Senhor e faça toda a tua vontade. Mas para isso, Senhor, converte o nosso coração e encha-nos do Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.